Fernando, prazer tê-lo aqui, tá certo? Então, ele está no Rio de Janeiro. O Fernando Bezerra é psicólogo clínico, mestre em psicologia clínica, doutor também em psicologia, presidente da Associação Brasileira de Psicodélicos, tá certo? E hoje, então, ele vai falar para a gente da terapia de redução dos danos e da terapia mesmo com psicodélicos, que é um campo que está realmente aparecendo muito, né? Não só de psicodélicos, mas também com drogas, tá? Então, é um assunto que eu acho que encaminha muito, particularmente, para sair de uma abordagem muito moralista em relação às drogas e ampliar um pouco o escopo do que a gente chamaria da clínica. Então, seja bem-vindo, então, Fernando. Tá? Aqui a gente está, então, a turma é ampla, né, de vários períodos, alguns conhecem psicologia analítica, outros têm uma introdução, que eu já falei ano passado, mas estejam à vontade, então, tá certo? Obrigado, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Bem, então, vou apresentar, assim, nesse tempo, né, alguns slides sobre o tema. Acabou que está um pouco misturado, mas eu pensei de falar de uma forma um pouco mais introdutória mesmo, né, de poder introduzir um pouco o tema, já trazer algumas pesquisas interessantes sobre o assunto, algumas reflexões do campo da psicologia analítica também, né, nesse debate. Mas, assim, está um pouco misturado, inevitavelmente, a aula, porque eu estou trazendo algumas reflexões do campo da redução de danos e algumas reflexões do campo da terapia psicodélica, que são temas que convergem, mas não são o mesmo tema, tá? Vou dar uma explicada sobre isso, mas eu preferi introduzir os dois e articular um pouco os temas, né, do que ficar com um tema só. Meu doutorado foi nesse tema, na PUC de São Paulo. Eu estudei a redução de danos em crises induzidas por psicodélicos. Então, lá na PUC São Paulo, eu fiz uma pesquisa de campo, atrapalhada um pouco pela pandemia. Então, já tinha conseguido em algumas festas, né, entrevistar algumas pessoas, já tinha coletado alguns dados, mas depois a pandemia impediu que eu continuasse indo em outras festas, tivesse um número de participantes bem maior, que era meu planejamento. Então, resumidamente, a gente é contratado por produtores de festa para ir nessas festas, em geral, festas de médio para grande porte, né, 10, 15 mil pessoas. Eventualmente, agora esse ano, por exemplo, a gente tem um grupo já organizando uma ação de redução de danos no Universo Paralelo, na Bahia, né, que é uma festa para cerca de 30, 40 mil pessoas. Então, já é um universo bem grande. Então, a gente é contratado e então faz esse trabalho de dar um suporte, entre outras atividades de redução de danos, tá? Mas eu vou explicar aqui o que é redução de danos, vou abrir aqui a apresentação. Só falando dessa apresentação primeiro, então, atualmente eu estou fazendo um pós-doutorado também aqui na PUC-Rio, na neuropsicologia da PUC-Rio, neurociência da PUC-Rio, no qual a gente está fazendo pesquisas clínicas com psicodélicos, uma pesquisa para tratamento de depressão, usando psilocibina, e um braço usando escetamina, né, que é um psicodélico dissociativo, comparando com placebo também, é uma pesquisa ainda que está começando, e que está coordenada pelo professor Daniel Mograbi. Eu sou um dos pós-doutorandos dessa pesquisa, que tem outras pessoas também, e eu coordeno a parte clínica, mais particularmente a parte clínica, além de fazer outros estudos, né, meta-análise e tal. Bem, deixa eu, então, colocar aqui a apresentação. Tela inteira, acho que funciona. Carlos, se você puder me dar uma ajudinha só no tempo, aí quando der 1 hora, para a gente conseguir ter um debate também, se eu tiver qualquer coisa, eu consigo dar um fechamento, se eu não tiver ido, mas eu vou tentando calcular aqui também, mais ou menos. Tá certo. Obrigado. Bem, psicoterapia e redução de danos psicodélicos, aqui tem uma logo da Associação Psicodélica, como o Carlos falou, atualmente eu sou o coordenador, né, da Associação Psicodélica do Brasil. É um grupo que a gente constituiu em 2015, em debates iniciados nos anos anteriores, né, eu já era pesquisador, já pesquisava, já era um militante dessa área de psicodélicos. Então, atualmente, a gente tem essa ONG que atua em diversos estados, a gente tem núcleo no Sul, um núcleo no Sudeste, um núcleo no Nordeste,
do Brasil, além de núcleos clínicos, como a TRIP, que é a Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. A gente tem 3 coletivos de redução de danos, o BRISA, que é aqui do Rio de Janeiro, o CAI Junto, em Minas Gerais, e um coletivo no Nordeste, que é o Celebrate, que está à frente, inclusive, um dos coletivos que está à frente da organização do Universo Paralelo, da ação de redução de danos, além de outros grupos, como o nosso grupo de estudo, que ocorre de 15 em 15 dias. Então, a gente tem aí diversos espaços, diversas frentes de atuação. As substâncias psicodélicas, primeiro, o que são, né? Elas podem ser definidas, então, como perturbadores do sistema nervoso central, numa classificação mais neurológica, que seria aquela classificação de há substâncias que estimulam o sistema nervoso, aquelas como, por exemplo, a cocaína, o café, o chocolate, né, o princípio ativo, né, do chocolate, por exemplo, o CAT e anfetaminas, e aquelas que deprimem o sistema nervoso, como o álcool, por exemplo, os opiáceos em geral, e aí por aí vai, né, os benzodiazepínicos. E aquelas que nem simplesmente estimulam, nem simplesmente deprimem, aquelas que alteram o funcionamento do sistema nervoso, que são os perturbadores do sistema nervoso, ou foram chamados de alucinógenos, essas substâncias, e ainda são, por alguns pesquisadores, em geral, pesquisadores menos rigorosos em relação à terminologia, que seguem uma perspectiva mais clássica, né, de leitura sobre essas substâncias. Alucinógenos seriam substâncias que promovem alucinações. O que ocorre é que, tipicamente, principalmente entre os psicodélicos clássicos, que a gente poderia citar, psicodélicos clássicos são os psicodélicos, então, são substâncias, depois eu explico o que eles são. São substâncias que a ingestão promove mudanças cognitivas, senso-perceptivas e catalisa a emergência do inconsciente. Assim, o que a gente está falando, né? Promovem alterações no modo de fantasia, tornando a fantasia estimulada, podem produzir alterações como pseudo-alucinações ou ilusões na senso-percepção. Então, você pode ver o mundo, por exemplo, se mexendo, a realidade se mexendo, formando padrões, mas você entende que aquilo não foi fruto, digamos, aquela senso-percepção alterada, ela não é compartilhada por outras pessoas, mas é decorrente da alteração do seu estado de consciência pelo uso de uma substância. Então, você não tem uma perda de memória, né, nem desse processo de autoconsciência. Por isso, embora hajam alterações da autoconsciência, você permanece ali ciente de que você usou uma substância. Então, não configura-se essa alucinação clássica, né, que a gente vai entender que é um fenômeno que está ligado, está relacionado a uma ausência de consciência de morbidade, como se a pessoa tivesse uma certeza absoluta daquela senso-percepção, porque ela é igual a outras, e ela não consegue associar isso com alguma alteração decorrente de algum tipo de fenômeno, como o uso de substâncias. Então, os psicodélicos produzem poucas alucinações estrito sensu, raramente produzem esse fenômeno, por isso o termo alucinógeno, no meu entendimento, é inadequado. Eu tendo a chamá-lo de psicodélicos. O termo psicodélico é um termo que veio para questionar o termo alucinógeno, tá? Ele vai surgir em troca de cartas entre o psiquiatra britânico Humphrey Osmond, que é quem sugere o termo, e o literado Aldous Huxley, que escreveu, por exemplo, Portas da Percepção, escreveu Admirável Mundo Novo, A Ilha, é um literato famoso. Então, o Osmond, nessa troca poética de cartas dele, eles vão propor uma série de de neologismos aí, e aí chegam em psicodélico que tem uma troca, a poética lá na época que surge o psicodélico era assim, to faton hell or swar angelic, take a pinch of psychedelic, né? Alguma coisa como para cair no inferno ou suar angélico, tome uma pitada de psicodélico. Então, eles estavam falando já de uma coisa que só precisa de uma pitada, não estavam falando de LSD, estavam falando ali de mescalina, principalmente mescalina. O Humphrey Osmond foi o psiquiatra que administrou a mescalina por via... não foi intramuscular, foi intravenosa para o Aldous Huxley na época. E então, em pequenas quantidades, já se produziam efeitos assim muito surpreendentes
e que tocam muito afeto, que, de alguma maneira, potencializam muito o afeto daquela experiência e trazem experiências novas, diferentes, de forma muito aguda, tá? Então, quando eu falava que os psicodélicos não produzem alucinações e que tem essa característica de produzir uma espécie de excursão psíquica, uma viagem mental, ou uma amplificação do estado psíquico do sujeito, né, uma redução de defesas que permitam a emergência do inconsciente, né, a gente está falando de algumas características desses psicodélicos clássicos, que são psicodélicos que, como por definição, agem principalmente em receptores serotoninérgicos. A gente está falando do LSD, por exemplo, da ayahuasca, que tem dimetiltriptamina. A ayahuasca é um psicodélico ligado a religiões brasileiras, né, como o Santo Daime, a Barquinha, a União do Vegetal, e também a gente teria aí também outras substâncias como a psilocibina, e por aí vai. N-bombs também. Bem, então, vou falar primeiro um pouco de redução de danos, né, desse trabalho que eu comentei com vocês que a gente faz na Associação Psicodélica. A redução de danos é uma estratégia de saúde pública que foi iniciada em 2 momentos. Primeiro, na Inglaterra, em 1926, por meio do relatório Holliston. Então, lá, a redução de danos enfatiza a dignidade e os direitos humanos das pessoas que optam ou não conseguem se abster do uso de drogas. Então, para essas pessoas que já se tornaram, tinham uso e não queriam se abster, sejam porque eram dependentes ou não, havia um entendimento de que os médicos poderiam prescrever substâncias que foram tornadas ilícitas para essas pessoas, de uma maneira até mesmo a não permitir um fortalecimento do tráfico e do uso de substâncias adulteradas. Então, era uma forma do governo manter um certo controle sanitário sobre a droga consumida, e também uma aproximação daquele usuário do serviço médico. Então, era um duplo papel. E depois, o começo clássico da redução de danos, que foi na Holanda, na década de 70, que visava ali promover ações de saúde orientadas pelos próprios usuários de drogas, que se organizaram em grupos como, na Holanda, Junkie Bonden, que era a Liga dos Junkies, né? Que eram usuários de drogas injetáveis que se organizaram para falar para o governo holandês o que ele deveria fazer para melhorar a saúde deles. Eles falavam, por exemplo, a gente está tendo um grande número de infecção de doenças transmitidas pelo sangue, como hepatites virais, e depois veio a HIV também. Isso acabava que gerava um impacto para toda a sociedade, né? Porque aquelas pessoas tinham relações sexuais com outras pessoas, obviamente, então isso gerava um efeito cascata. E as estratégias de redução de danos tiveram um impacto quando começaram a ser adotadas, que foram a troca de seringas, né? Então, a pessoa, quando usava uma seringa, ela poderia trocar gratuitamente por outra que o governo disponibilizava, e com isso, ela não trocava com outras pessoas, porque o problema era esse: a pessoa se picava com a seringa, passava aquela seringa para outro usuário que não tinha dinheiro, não conseguia comprar, porque às vezes as farmácias barravam os usuários, não vendiam quando viam que era um usuário de heroína. Então, as pessoas não conseguiam bancar, né, essas seringas, e acabavam compartilhando. E nesse compartilhamento se compartilhava não só a seringa, mas também doenças por meio do sangue. E aí você tem, então, essa medida, essas estratégias de redução de danos que vão sendo construídas pelo governo holandês, pelo Ministério da Saúde da Holanda, junto com os usuários de drogas, e que se tornam um sucesso não só na Holanda, mas no mundo todo. São estratégias que foram muito estudadas quanto à sua eficácia, à sua efetividade no mundo real, tiveram ótimos resultados mesmo na redução de doenças, principalmente que tem essa conexão, né, com a saúde pública, que demandam atitudes de saúde pública mais do que somente atitudes individuais da clínica médica. Então, a gente viu esse fenômeno acontecer. No caso das festas, assim, isso não aparece em primeiro lugar, tá? Uma das primeiras ações que a gente vai ver de promoção de saúde nas festas, elas estão ligadas aos festivais de rock da década de 60, principalmente Woodstock. Woodstock é um primeiro grande festival, onde está muito vinculado também o início da própria medicina de eventos, né? A medicina de grandes eventos, emergência em grandes eventos, e também nesses espaços de Woodstock, que aparecem ações de promoção de saúde antes da própria redução de danos holandesa surgir, né, que foi na década de 70.
E aí a gente vai ver ali o que acontecia em Woodstock, né? A gente tinha um problema, que era assim, o Woodstock era uma festa prevista para muito menos gente, assim, milhares de pessoas a menos, muito, muito, muito menos mesmo. E aí ela foi feita numa cidade pequena. Então, o que acontece? Como veio muito mais gente, as vias todas de trânsito, né, ficaram absolutamente engarrafadas e você não conseguia. Assim, as pessoas começaram a parar os carros nas vias e ir andando para Woodstock. Então, as vias ficaram completamente travadas. Então, você não tinha como levar as pessoas de ambulância para os hospitais de forma adequada. Né? Segundo, o hospital da cidade, além do posto médico que se formava em Woodstock, o hospital de referência da cidade não dava conta do tamanho da festa, porque a festa era maior do que a cidade, né, do que ficava próxima. A festa, o Woodstock foi muito maior do que a cidade ficava próxima. Então, o hospital não dava vazão, né, o posto médico, em princípio, também não daria vazão. Então, o que fazer diante desse cenário? Tá? Em alguns casos, você teve emergências mais graves sendo levadas por helicóptero, que foi uma das formas de resolver. Por outro lado, você criou um mini hospital dentro da festa, porque várias pessoas nasceram, tiveram vários partos em Woodstock, por exemplo, e você teve que lidar com um fenômeno novo, que é a crise induzida por psicodélicos, né, as bad trips. Porque até então, o uso de psicodélicos era algo bem novo. Então, foi o primeiro grande festival, assim, quando você teve um grande uso de psicodélicos, né, foi o Woodstock. Então, você tinha ali uma demanda de atendimento, uma demanda de serviço, onde ninguém sabia fazer, ninguém sabia como atender aquilo, né? E nem tinha profissional suficiente para atender. Então, a gente tinha principalmente grupos hippies, assim, como Farmers Hog, né? Whitebird, Rainbow Family, etc., que eram grupos de hippie, que tinham suas comunidades de hippie, que moravam em sítios, por exemplo. Então, eles já tinham desenvolvido algumas tecnologias também, e estavam acompanhando também, às vezes, ali o debate sobre a ciência, a psicoterapia psicodélica, em alguns momentos e tudo mais. Então, eles desenvolveram algumas técnicas de suporte, mas era uma coisa bastante improvisada também. Então, era mais ou menos assim, como a equipe que foi contratada, eu não lembro agora se eram 60 ou 80 pessoas de uma comunidade hippie, em Woodstock, e aí quando você atendia alguém, você atendeu uma pessoa que estava em crise. Aí essa pessoa, quando ela ficava bem o suficiente, ela ficou bem, realmente está bem agora. Aí essa pessoa que foi atendida, ela entrava no serviço para atender outra pessoa. Então era um cuidado assim de usuário para usuário, né? Então foi alguma coisa que assim foi feita e teve um bom resultado, teve um ótimo resultado ali em Woodstock e depois alguns grupos vão se especializar e vão também se articular com iniciativas de suporte médico nos Estados Unidos, principalmente. Aqui do lado tem uma foto, né, gente, que quando a gente faz redução de danos em contexto de festa, a gente tem uma tríade de ações, tá? Uma dessas ações é o suporte à crise. Então, a gente monta uma tenda, em geral, próxima ao posto médico, para ter uma articulação entre os dois serviços, onde a gente atende pessoas em crise. Crise de ansiedade, decorrente do uso de substância, né, alguma experiência mais difícil, e, eventualmente, pessoas que estão numa boa viagem e querem conversar com alguém. Né? Então, a gente também, eventualmente, escuta pessoas que estão ali viajando. Num bom estado de humor, né? E aqui do lado é outro serviço que a gente tem. A gente tem um serviço de informação, onde a gente leva vários cards informativos sobre drogas, conversa com as pessoas, e a gente tem esse serviço de testagem de substâncias, que a gente não consegue fazer em todas as festas, algumas têm medo de, segundo eles, devido a alguma questão uma ausência de clara regulação para esse serviço, né, embora ele não seja proibido, não está escrito na lei como é que se faz, ou quem faz, ou como deve ser feito. Então, a gente, nas festas que é possível, a gente leva um serviço de testagem colorimétrica com reagentes químicos, onde a gente consegue ter hipóteses sobre substâncias a serem consumidas pelos usuários. Então, o usuário leva lá, a gente pega uma pequena lasquinha daquela substância e testa com esses reagentes para criar hipóteses daquilo que está sendo consumido, até mesmo porque para evitar overdoses acidentais, por exemplo, né? Eu já tive até felicidade mesmo de testar algumas drogas, como, por exemplo, um êxtase, né, um comprimido de êxtase que tinha PMA, que é parametoxanfetamina,
que é uma substância que matou centenas de pessoas na Europa. Então, o usuário tinha, sem saber que era aquela substância, ele estava achando que era MDMA na bala dele, e não era, na verdade, era uma substância que a diferença entre a dose psicoativa mínima e a dose letal é muito pequena. Então, a chance ali de dar um problema seria enorme, e aí ele descartou, né, a bala, ele descartou, jogou fora e tal. Então, isso acontece muito, das pessoas tanto descartarem quando não é aquilo que elas querem usar, ou diminuírem a dose, né, tomarem doses mais ponderadas e mais cuidadosas. Eu acho que é um baita serviço também de redução de danos que a gente faz nesses espaços. Aí, nesse caso, a gente está testando um MD. Não sei se dá para ver ali, né, tem um pozinho branco, que é de um cristalzinho de MD. Aqui algumas fotos de alguns serviços, por exemplo, esse Zendo, feito no Boom Festival. Boom não, desculpa, esse é nos Estados Unidos, esqueci o nome. Embaixo é o Cosmic Care, que é feito no Boom Festival, que estava rolando agora em Portugal, né? Ele acontece em Portugal. Essa tenda geodésica e bonitaça, verde, né? Bem bonita. E do lado direito, uma foto dentro de um dos espaços com colchões para as pessoas deitarem e serem atendidas, tá? O Zendo está aqui, né? Faz no Burning Man, desculpa. É um trabalho de um grupo que é o MAPS, que é o Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, que é um dos principais grupos hoje que fomenta a terapia psicodélica e pesquisas com psicodélicos. É um dos grupos, antes era quase o único, né? Eles foram fundados em 1986. Então, eles já têm, assim, fizeram um trabalho, principalmente com pesquisa para MDMA. Aqui é no Brasil, a gente. Nosso humilde, né, trabalho aqui, né, sem tantos recursos. Eu botei ações antigas, mas a gente voltou já a fazer atuação agora, depois da redução da pandemia. Então, aqui um espaço numa festa For Life para umas 7 mil pessoas no Rio. Aqui é o nosso espaço sendo montado ainda, né? Onde a gente tinha aquele espaço interno para atendimento à esquerda, né? Que é aquele espaço que está todo fechado ali. E do lado um espaço que estava sendo montado onde a gente colocaria as materiais de informação e tudo. E aqui um muralzinho que a gente levava para a festa, rodando as festas muitas vezes, teste sua substância, ou então beba água, né? Com algumas informações assim para as pessoas também. Nas palavras de McLean, que é uma terapeuta psicodélica que trabalha em pesquisa clínica, providenciar espaços seguros em festivais é uma das formas mais fáceis para tornar as experiências intensas, de autoabsorção, potencialmente perigosas, e oportunidades para o insight partilhado e para o crescimento pessoal. Uma mesma ação pode ter um efeito redutor de danos para um e promotor de danos para o outro. Dessa forma, a construção deve ser realizada de forma singular em construção conjunta, que é outra fala do Godoy. Bem, assim, enquanto já começando a entrar na psicologia analítica, né, enquanto junguiano, o entendimento que eu tive, então até quem quiser, meu doutorado está disponível, pode ser lido, né, ainda não foi publicado em artigo, né, eu estou atrasado, mas a tese de doutorado está disponível, pode ser, depois eu posso dar o link. E aí você, assim, o entendimento básico é que o nosso sistema psíquico, ele se autorregula, né? Ele tem um processo de autorregulação. E as fantasias, quando a gente está passando por uma bad trip, elas poderiam ser comparadas até certo nível, até mesmo com um pesadelo, né? Então, o pesadelo, quando a gente tem um pesadelo do ponto de vista psíquico, da psicologia analítica, psicodinâmico, ele não é um problema inerente em si mesmo. Pelo contrário, né, o pesadelo ele traz a possibilidade de renovação do sistema psíquico ou de uma atitude unilateral da consciência. Só que, obviamente, que essa integração, a possibilidade de integração, de elaboração do material do pesadelo ou da bad trip, aqui nesse caso, ela depende de uma atitude do ego. Ela depende de uma atitude do eu para ler aquelas informações como se fossem oportunidades de aprendizado. Ela tem que ter uma capacidade de olhar, uma capacidade até de sustentar o sofrimento, né, que é olhar para aquelas imagens. Porque, obviamente, que quanto mais ela tenta fugir daquele processo, quanto mais ela tenta fugir do pesadelo, por exemplo, de não olhar para algum conteúdo que seja ego-distônico, desagradável, sofrido, mais a tendência é que, se esse é um processo de regulação psíquica para
possibilitar a transformação, a ampliação do campo da consciência, a renovação da atitude do ego, quanto mais ela foge, maior a força da compensação para que ela tome consciência daquele processo, daquele material. Então, esse funcionamento, esse dinamismo psíquico, que a gente poderia falar lá das leis que o Jung hipotetiza, né, pensa em relação à energia psíquica, ao dinamismo psíquico, o fato é que, assim, do ponto de vista fenomenológico até, a experiência que a gente vê é que, de fato, quanto mais o usuário tenta fugir e menos ele tem a capacidade de encarar a experiência, olhar para ela, mais difícil se torna essa abertura, esse processo de transformação. Então, uma das coisas que a gente vê muito em terapia psicodélica, até, não na redução de danos, mas na terapia psicodélica, é uma tentativa de estimular o usuário a deixar acontecer, né? O que a gente chama de o let happen, né, em inglês, assim, deixa acontecer, deixar que a experiência flua. Então, não ficar apegado, de alguma maneira, às imagens naquele momento que elas estão acontecendo. Obviamente que isso não é uma coisa trivial, tá? Um dos processos para que a gente entende que vai contribuir para que o sujeito possa suportar a experiência e até suportando permitir interagir com aquelas imagens e deixar também elas fluírem e até se modificarem, criar um ambiente de segurança para essa pessoa, criar um ambiente no qual seja possível para ela interagir com essas imagens. Eu lembro de, por exemplo, uma situação, né, que não estava sendo possível para uma pessoa, que era um usuário que, assim, era muito, muito forte, assim, cara, ele devia ter, sei lá, uns 2 metros quase de altura, muito forte, a pessoa muito forte, e o posto médico falou que não tinha nada o que fazer, ele estava muito agressivo, muito trincado, né, rangendo os dentes, assim, direto, e aí levaram para redução de danos, os seguranças levaram para redução de danos, o que foi até curioso e muito feliz, né, porque em algumas festas a gente sabe que os seguranças agem com truculência, em alguns casos como esse, e eu era o mais experiente da redução de danos, olharam para mim e eu falei, ferrou, né? É hoje que eu não volto para casa, assim. E aí eu tentei entender o que estava acontecendo, né? E o pessoal falou, olha, ele está muito irritado porque ele está falando que ele vai virar um meme. Aí eu entendi que, assim, ele estava com medo de alguma maneira interagindo com a reação do outro, né? A reação do outro era ameaçadora. Então, por mais que você olhasse para ele e visse um cara muito alto, muito forte ali, você falasse, caramba, ele me ameaça, mas ele também estava se sentindo ameaçado pelo olhar do outro, pela possibilidade de filmarem ele e tornarem ele, então, viralizassem ele naquele estado. Então, a primeira coisa que eu pude falar com ele foi, cara, vem aqui, eu tenho um lugar que você não vai virar meme, né? E aí ele olhou para minha cara e foi aquele minuto que você parece horas, né? De silêncio absoluto. E aí ele pegou meu braço, então vamos lá. E aí, assim, eu digo, não é por aqui, é pro outro lado, tentando ali direcionar, né, de alguma maneira, ele no momento de sofrimento, de dificuldade, a gente conseguiu, então, levar ele para a tenda, atender ele, né, e ele foi se acalmando aos poucos, entendendo que ele estava no espaço seguro, e ele conseguiu olhar um pouco melhor para aquele olhar, aquilo que era ameaçador, no contexto de segurança, foi se transmutando e se tornando alguma coisa aceitável. O olhar do outro passou a ser aceitável. Então, de alguma forma, há um processo também que essa criação de um continente, de um vaso alquímico, de um lugar de segurança, permite com que os processos se dê de uma maneira muito mais suportável do que seria num contexto desorganizador, conjunto àquela experiência que já é desafiadora, que já é difícil pra caramba lidar. Então, o que seria uma bad trip, né? O que é uma crise induzida por psicodélicos? Então, é uma reação adversa aguda, como medo, pânico, ansiedade avassaladora ou confusão mental, os quais conjuntamente constituem o que é denominado bad trip. A Carvalho, que é a pesquisadora de Portugal, lá do Cosmic Care, inclusive, né, da Católica, se não me engano, de Lisboa, indica 3 dimensões gerais da crise induzida por drogas. Né? Aqui é a substância psicoativa, SPA. Um evento precipitante, que é o uso da substância, uma percepção do evento pelo sujeito de uma forma dolorosa, uma presença de medo, desconforto ou de outras emoções negativas, entre aspas, aqui, né?
E 3, uma falta de estratégia de enfrentamento para lidar com a situação. Então, é claro que se a pessoa tivesse uma capacidade de lidar melhor com aquilo, de relacionar-se melhor com aquela situação, pode ser que, por mais que ela fosse dolorosa, ela não gerasse propriamente uma bad trip, uma crise. Tá? Então, mas aqui falta, então, também muitas vezes está ligado ao próprio sujeito nessa interação, né? A gente vai ver, por exemplo, que é muito mais comum a pessoa que tenha uma personalidade que a gente poderia associar ao neuroticismo, entre aqueles 5 grandes fatores, né? Ela tem muito mais probabilidade ao usar um psicodélico ter uma bad trip. Então, é uma característica. Então, a bad trip pode estar ligado a medo e pânico, paranoia, humor deprimido ou tristeza, raiva, alterações cognitivas como dissociação, confusão mental, despersonalização, efeitos perceptuais que sejam ameaçadores, como ilusões que ameacem de alguma maneira, sintomas fisiológicos como náusea, aumento da frequência cardíaca, etc., que podem levar a pensamentos de morte, né? A sensação de que eu estou morrendo é muito comum mesmo. Talvez entre os casos que a gente mais atende são pessoas que sentem que estão morrendo, mesmo quando se faz avaliação médica, né, de frequência, de pressão, vê que está tudo bem, ainda assim a sensação de que está morrendo. Então, quando a gente pensa, né, nesse suporte à crise, o suporte a uma emergência psicodélica, a gente pensa sempre nessa tríade que foi construída aí pelo Timothy Leary, né, e por outros psicólogos até de Harvard, que depois foram expulsos de Harvard, né, uma confusão danada, que criaram essa concepção de que há sempre uma interação entre substância utilizada, dose, farmacodinâmica, farmacocinética, ambiente e contexto. Não é a mesma coisa usar uma substância num suporte clínico, por exemplo, e usar essa substância onde as pessoas podem te hostilizar. Então, isso muda completamente o efeito da substância. O efeito não é inerente, ele não é simplesmente bioquímico, né? Então, eu preciso entender essa interação. E a interação com o sujeito. Expectativas que esse sujeito tem em relação ao consumo, fatores de personalidade, psicodinâmicos. Aí a gente vai formando uma concepção mais ampla para entender essa interação. Isso aqui acontece não só com psicodélicos, tá, gente? Isso aqui, por exemplo, é a própria base do efeito placebo. Só para falar um exemplo. Sobre os riscos das substâncias psicodélicas, né? Existem alguns estudos desse modelo aqui, que foi feito pelo David Nutt e outros autores, né? Que foram secretários do governo inglês do Reino Unido sobre drogas. E ele fez essa pesquisa, né, avaliando um conjunto de artigos para riscos da droga para os usuários e para os outros, considerando também a amplitude de uso daquela droga na sociedade, tá? E aí ele foi lá, então, ele e outros especialistas foram avaliando, então, cada tipo de dano e foram somando a partir de critérios que estão lá presentes no artigo. No final, o álcool era a droga com maior risco nesse tipo de score, né, até 100, seguindo de heroína, isso no Reino Unido, crack, cocaína, metanfetamina, cocaína, tabaco, anfetamina. Se você for ver os psicodélicos clássicos, a gente vai ver que eles estão aqui, ó, êxtase, antepenúltimo, LSD penúltimo, cogumelo último. Porque, de fato, cogumelo, por exemplo, tem pouco risco de fatalidade, por exemplo, mortalidade. A mortalidade ela é desconhecida, LSD mesma coisa. Então, há baixo risco de dependência. Os psicodélicos clássicos têm baixo risco de dependência. O êxtase tem um potencial já maior. Então, esse tipo de questão vai levar os psicodélicos a serem drogas, em geral, com menor risco. Mas não se enganem, porque existem algumas questões aí envolvidas, né? Primeiro, existem riscos relacionados ao mercado. Então, por exemplo, quando a gente está falando de drogas sintéticas, como LSD e êxtase, existe risco de adulteração, como a gente faz a testagem, eu acabei de citar para vocês há pouco tempo atrás. Então, só o êxtase tem centenas de adulterantes, como, por exemplo, as metacatinonas, né, sintéticas, como butilona, metilona. Você vai ter anfetaminas psicodélicas que podem durar até mais de 24 horas seguidas o efeito, que podem ser adulterantes. Então, você tem uma série de riscos que estão relacionados ao contexto de proibição, ao contexto de falta de regulamentação dessas substâncias, que aumentam de forma muito significativa esses riscos, então, tá? Bem, para falar um pouco de psicologia analítica, né, dar um passo breve aqui,
O Jung, particularmente, ele chega a discutir psicodélicos nessas 7 ocasiões, segundo a pesquisa que eu fiz e também com o autor, que depois eu passo o livro para vocês, que é bem interessante. Principalmente nas cartas, né? Então, vocês vão ver que, quando ele discute psicodélicos, é a partir da década de 50, 53 a 59, bem perto já do falecimento do Jung em 1961. Tá? E, em geral, o Jung tem uma visão um pouco mais de desaprovação dos psicodélicos relacionados ao fim de desenvolvimento psicológico e cultural, embora ele sempre admitisse, né, que não estava familiarizado suficientemente com o tema ou com o valor psicoterapêutico dessas substâncias. Então, o Jung, ele nem sempre, mas tendeu a ser um pouco cuidadoso com o tema. De fato, década de 50, gente, já tinham muitas pesquisas com psicodélicos acontecendo naquele momento, mas não havia um amplo conhecimento sobre essas substâncias, né? Riscos, usos em psicoterapia, era tudo muito embrionário. E a gente tinha alguns junguianos trabalhando com esse tema, que o Jung não conheceu a clínica deles de perto, principalmente o Ronald Sanderson, na Inglaterra, no Hospital de Poswick, junto com a Margot Kuttner, que eram 2 psiquiatras, ela e ele, né, os 2 psiquiatras, que faziam, então, pesquisas bem interessantes, bem cuidadosas com psicodélicos, e tem alguns artigos discutindo o tema ali já da década de 50, 60, assim, bem antigo, assim, bem no início da primeira onda com psicodélicos. E o fato é que a psicologia analítica, embora Jung não tenha aderido ao debate sobre psicodélicos, né, a psicologia analítica foi extremamente influente nesse campo, principalmente no seu momento inicial. Hoje em dia, as pesquisas com terapia psicodélica raramente tocam no tema psicologia analítica, né? Então, alguns junguianos agora têm voltado seus estudos para esse tema, seja para usos culturais e religiosos, ou até mesmo, né, alguns como eu também, que entro aqui na terapia psicodélica, na redução de danos, alguns então têm entrado também nessa seara. Então, acho que isso tem crescido bem no Brasil e no mundo também. Então, é um debate que ainda novo no campo da psicologia analítica, embora a gente tenha aí estudos históricos de grandes autores junguianos, até famosos, como Ronald Sanderson. Tá? Então, a mescalina, o Jung achava, resumidamente, o Jung achava que os psicodélicos poderiam promover uma experiência que seria tão impactante, do inconsciente coletivo, tão impactante, que você não teria capacidade, muitas vezes, de assimilar a experiência. Essa era a principal crítica do Jung, né? Sendo resumidamente, né? Essa era a principal crítica do Jung. Então, é como se você pudesse acessar alguma coisa muito incrível, mas que você não conseguisse integrar, assimilar, elaborar aquela experiência. Isso foi criticado mesmo por autores que eram contra, junguianos que eram contra a terapia psicodélica, como Michael Fordan. O Fordan tem um artigo num livro organizado pelo Ronald Sanderson, que ele fala que, embora ele seja contra, que ele também vê um pouco que as coisas... É muito difícil elaborar a experiência psicodélica, tarará. Ele ainda assim fala que o Jung exagerou. Né? Ele fala que o Jung exagerou, assim, tem pessoas que integram, que elaboram, etc. Enfim, tema em debate, né? Bem, vou falar um pouquinho para vocês, deixa eu só ter uma noção aqui do tempo, da psicoterapia aliada ao uso de psicodélicos. Tranquilo. Então, 4h13, tá? Bem, essa foto aqui é uma foto de 2 terapeutas atendendo um paciente dentro de um contexto clínico contemporâneo. Você vê que os ambientes têm uma cara de familiar, de consultório terapêutico, já que com uma espécie de divã, ou sofá, né, onde a pessoa deita, ela usa uma máscara de sono, aqui, uma máscara facial, para ajudar a induzir o processo de interiorização mesmo. Então, é proposital. Aquelas estão com um aparelho, um esfigmomanômetro, né, com um aparelho de pressão ali para verificar a pressão da pessoa. Mas, dependendo da substância, isso nem é tão perigoso assim, mas a gente tem, principalmente em pesquisa clínica, que acompanhar isso mesmo. Bem, tem alguns modelos em psicoterapia aliados aos psicodélicos que a gente deve ao modelos antigos até. O Condrou, por exemplo, acreditava que
algumas propriedades estimulantes do LSD poderiam ser úteis contra a depressão. Então, receitava baixas quantidades de LSD quase diárias, assim, em seus pacientes, segundo o Groff, com resultados inconclusivos. O modelo, em geral, a gente tem 2 grandes modelos, depois eu comento, vamos lá. Oscar Jennings, em 54, ele estabelecia voluntários saudáveis, e artista em um contexto naturalístico, também Sidney Coy, alguns psiquiatras da época. Em 58, a OMS refuta um termo que era psicotomimético, era produção de uma esquizofrenia, né, temporária, que era mais ou menos isso. O relatório, em 58, é entusiasta com as pesquisas médicas, tá? Posteriormente, a gente vai ter a mudança de posicionamento geral, né, por conta do contexto de proibição. Então, o modelo, essa ideia de que os psicodélicos produzem uma psicose temporária, ele ganha muita força na década de 50, 60, depois ele vai decaindo, porque vai se observar que há diferenças muito significativas entre uma psicose, uma esquizofrenia e uma experiência psicodélica. Em geral, as experiências alucinatórias na esquizofrenia são muito mais dissociativas, assim, elas são muito mais difíceis, duras, de sofrimento. Além disso, estão ligadas a uma desorganização muito mais geral do psiquismo, né, do que a experiência psicodélica. Os psicodélicos produzem muitas vezes aquilo que a gente chama de experiências de pico, segundo o Abraham Maslow, ou experiências místicas, usando agora um termo que, enfim, ganhou um campo na literatura, com alguns modelos para tentar identificar o que é experiência mística, né? Mas é uma experiência de pico, uma experiência extremamente marcante para o sujeito. Então, ela foi usada de uma forma para potencializar a saúde mental também em Harvard. Timothy Leary, eu não vou entrar no mérito, senão a gente ia muito longe. Foi um psicólogo que foi considerado o homem mais perigoso da América, né, e tal, fugiu da polícia dos Estados Unidos, foi preso, uma confusão danada. Ali era a mansão que ele foi emprestada pelo Hitchcock para ele trabalhar. Bem, após o LSD se tornar ilícito nos Estados Unidos em 66, as pesquisas declinaram. Então, a proibição ela impacta diretamente a pesquisa clínica também. Os resultados eram muito bons, não eram ruins, mas a proibição ela impacta diretamente as pesquisas e elas só continuam ali de forma marginal na Holanda, na Alemanha, na Tchecoslováquia, na Suíça, mas muito poucos terapeutas fazendo. Então, a gente tem muito tempo de paralisia das pesquisas, embora elas voltem ali na Suíça em 88, 90 nos Estados Unidos. A gente, na verdade, tem quase 40 anos assim, de quase nenhuma pesquisa sobre psicodélicos. Assim, a proibição impacta tamanhamente esse campo, que a gente tem quase 40 anos de paralisia de pesquisa. Aqui do lado, outro contexto de pesquisa clínica. Tá? Eu não trouxe fotos do laboratório da PUC, mas também temos um cenário bem legal, bonitinho, também onde a gente faz preparado para fazer a pesquisa. Depois eu contei alguns grupos no Brasil para vocês terem noção quem está fazendo. Então, são 2 grandes modelos, tá, de psicoterapia psicodélica na década de 60 e 70, e um deles hoje é mais forte. Um deles era a psicoterapia psicolítica, que veio do junguiano Ronald Sandson, esse termo. Tá? Provém da raiz lític, do grego lúticus, estar apto a, indica habilidades psicodélicas de reduzir os mecanismos de inibição de imagens, emoções e memórias do inconsciente. Esse modelo foi muito forte na Europa. Basicamente, ele usava ou a psicologia analítica ou a psicanálise, e os psicodélicos eram entendidos como coadjuvantes da terapia. Eles assistiam à psicoterapia. Então, eles contribuíam para aquele processo de análise. Então, eles não eram um elemento central. Né? Então, é bem interessante, né, quando a gente fala de terapia analítica, psicodélica, psicoterapia assistida com psicodélicos e tal, é bem interessante porque é um modelo muito novo, né? Porque o que a gente viu no Ocidente ao longo do século passado foi uma separação cada vez mais rígida entre psicologia e psiquiatria, entre medicina e vertentes psicossociais, como se as coisas não dialogassem, né? Como se não fosse um sujeito só, biopsicossocial no mínimo, né? Para começar o debate. E aí, eu acho que a terapia psicodélica ela traz novamente uma certa revisão paradigmática de modelo epistemológica, onde a gente vai ter uma leitura sempre conjunta, né?
é o psicoterapeuta que tem que entender um pouco, sim, de farmacologia, que tem que entender um pouco de drogas, e é o psiquiatra que tem que entender de variáveis psicossociais, que tem que entender de psicoterapia. Então, ela traz um paradigma novo que é bem interessante também. Então, a terapia psicolítica usava doses baixas a médias, depois caminhou para doses médias de psicodélicos, para ampliar o sucesso terapêutico. Então, Scott Hill, esse autor aqui de 2013, é um baita livro, que é junguiano, que trata de terapia psicodélica, talvez o melhor que a gente tenha de terapia psicodélica, só tem em inglês. Então, essa visão de ampliar o sucesso terapêutico era um pouco de reduzir os mecanismos de defesa, né? De alguma maneira, permitir o acesso a certos conteúdos que não estavam acessíveis pela terapia verbal, ok? E permitiam, então, acessar aquele campo de fantasia e depois aquele processo era trabalhado na análise, trabalhado durante a terapia verbal. Reforçava a importância da análise de média duração e, às vezes, até mesmo os acompanhamentos de arte e arte-terapia. Uma falazinha do Jung só rápida, né? A causa da neurose é a discrepância entre atitude consciente e a tendência inconsciente. Então, assim, por esse comentário lá, palestra de Tavistock, né, que é um material básico do Jung e tal, mas eu gosto. Eu trouxe só meio descontextualizada, né, essa passagem do Jung, só para trazer um pouco dessa importância da relação da consciência e do inconsciente. Segundo o psiquiatra argentino Fontana, que escreveu o livro LSD, Psicoterapia com elementos alucinógenos, ele fala que ao longo do processo terapêutico psicodélico produz-se um verdadeiro processo de individuação, ao longo do qual se renasce e se revive. Então, a experiência metafórica, né, de renascimento é muito comum mesmo, tratando-se de reestruturar as relações deformadas com os objetos internos e externos. Trata-se de uma análise que vai ao ponto central, isso aqui é a interpretação. Psicodélicos têm grande potencial de transformar sistemas defensivos e promover um olhar atencioso e aprofundado sobre si. Tá? Então, assim, resumidamente, assim, a gente pode falar um pouco do ponto de vista até hoje das neurociências, que os psicodélicos, enquanto hipótese, pelo menos, né, de terapêutica, por que eles estão promovendo bons resultados terapêuticos? A gente poderia falar, por exemplo, que há um processo de neurogênese importante, né, de produção de novas células nervosas em alguns espaços do sistema nervoso. Além disso, há um processo que eu não trouxe aqui a imagem, não foi meu foco, mas acho que tem aqui para frente alguma coisa. Há um processo de criação de novas conexões neurais. Então, por exemplo, quando você tem uma sinestesia, né? A gente tem mais de um tipo de sinestesia, né, com S, com C, mas a sinestesia que reúne diferentes tipos de sensação, é muito comum com psicodélicos, né? Por exemplo, você sentir o gosto de uma palavra, daquilo que você escuta. Ou então, por exemplo, você escutar escutar, de alguma maneira, o som de um sabor. Então, essa interação entre diferentes regiões, né, entre diferentes sensações, está ligada também à articulação de diferentes regiões do sistema nervoso que até então não estavam conectadas. Então, durante o uso de psicodélicos é possível criar esse tipo de conexão, né, no sistema nervoso. Então, essa bagunçada, né, essa chacoalhada dos psicodélicos, ela tem algumas coisas interessantes do ponto de vista terapêutico, né? É como se permitissem, principalmente para quadros graves, que são difíceis de tratar, tipo dependência química, por exemplo. É como se você permitisse ressignificar algumas experiências de vida, mas, ao mesmo tempo, é quase como se você criasse uma espécie de renascimento simbólico ali, que abre um potencial maior para que a pessoa consiga, então, reconstruir, né, alguns tipos de experiência. Enfim, estou aqui mais devaneando um pouquinho. Bem, eu não vou entrar muito, não vai dar tempo. Transferência contra transferência é muito diferente na terapia psicodélica do que na terapia convencional. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A pessoa pode projetar ali, ter projeções arquetípicas no terapeuta, achar que ele é um deus que, né, em algum momento, ou o contrário, né, um demônio. As experiências são de forte carga afetiva, muitas vezes. Bem, e a gente tem que trabalhar muito esse processo de integração, talvez seja o mais importante da terapia psicodélica. Aí a terapia psicodélica, que é o outro modelo, que a gente tem então a psicolítica e a psicodélica. A psicodélica, em geral, trabalha com doses colossais
doses bem altas de psicodélicos, para promover experiências de pico. Então, a expectativa é que o mais importante para a terapia psicodélica seria as experiências de pico. E curiosamente, tem algumas pesquisas, principalmente do grupo do Roland Griffiths, que é um grande nome da terapia psicodélica atual, que tem mostrado feito correlações, de fato, como melhorias em fatores de qualidade de vida ou em sintomas psicopatológicos em alguns tipos de tratamento, são correlacionados às pessoas terem mais experiências de pico com psicodélicos. Então, é possível aí, né, que as experiências mais intensas também sejam mais terapêuticas. Um grande nome dessa orientação não foi o criador, mas é o Stanislav Grof, um psiquiatra transpessoal. Bem, eu vou tentar aqui dar um panoramazinho para vocês, muito rápido, né? A gente tem duas drogas que estão mais próximas do processo de regulação. Resumidamente, são o MDMA, no tratamento de estresse pós-traumático. Em maio desse ano, a Secretaria de Saúde Mental dos Estados Unidos, ela soltou uma nota que não tinha sido divulgada, que saiu na mídia agora tem uma semana, no The Intercept, mostrando uma carta que eles estão criando uma força de trabalho para avaliar a regulação do MDMA no tratamento em psicoterapia, né, para tratar estresse pós-traumático, e da psilocibina, que é o princípio ativo dos chamados cogumelos mágicos, em psicoterapia para tratar depressão, que já estão sendo avaliados por uma força-tarefa e que tem a previsão de estarem reguladas nos Estados Unidos para uso privado já, inclusive, daqui a, no máximo, 2 anos. Mais ou menos 2 anos. Então, mais ou menos essa é a perspectiva. Isso quer dizer que essas pesquisas atravessaram várias fases clínicas. Então, a gente tem, por exemplo, estudos de fase 2, que estava acontecendo antes com estresse pós-traumático. Estudos de fase 2 são estudos para avaliação de segurança de um fármaco em uso humano já. É um estudo já bem avançado. Você faz estudos com pequenas populações, 12 pessoas, 14 pessoas, e aí você vai juntando vários estudos de fase 2 pelo mundo, né, ou em um país, até que você consiga provar essa fase 2 e mostrar, olha, esse fármaco é seguro. E claro que essas pesquisas já tentam estudar os resultados terapêuticos também, né? Na fase 3, que é a última antes do processo regulatório, que é a fase que a gente está no MDMA, que seria o princípio ativo do êxtase e do MD, tá, de rua. Seria, né? Então, a gente está numa fase 3, que é a fase que já tem alguns estudos concluídos de fase 3, são estudos grandes, né, que já vão falar pelo menos de uma centena de pessoas cada pesquisa. São estudos já que estão, muitas vezes, comparando aquela droga, né, nesse caso, em psicoterapia, com outras já usadas na nossa sociedade. Então, por exemplo, um estudo recente comparou o resultado do MDMA em psicoterapia com a acetamina, que é um antidepressivo já de última geração, né, que age não só em receptores serotoninérgicos, mas também em outros receptores. Então, a gente está no momento de fazer esse tipo de pesquisa. E aí, os primeiros resultados para tratar TEPT, se a gente tinha no início as medicações antidepressivas convencionais com mais ou menos 30% de sucesso terapêutico, os primeiros estudos em TEPT chegaram a 85% de resultado terapêutico para estresse pós-traumático, tá? Além de uma redução de taxas de dropout, que é abandono durante a terapia. Então, hoje, esses resultados já não são tão expressivos. Obviamente, eles não estão em 85%. Né? Mas por quê? Porque quanto maior o N, quanto maior o número de participantes, menor a gente consegue sustentar esses resultados iniciais, em geral. Tá? Mas os resultados têm sido muito bons, ao menos enquanto comparação com os melhores tratamentos que a gente tem hoje para estresse pós-traumático. Tá? Então, por isso que as pesquisas não só continuam, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, mas também foram considerados pela FDA como breakthrough therapy. Seria um tipo de terapia com resultados melhores do que as terapias convencionais. Esse é um status que é dado a um tipo de terapia para acelerar o processo de pesquisa. E foi o que foi feito nos Estados Unidos. Bem, são 28. Deixa eu, então, dar o último pitacozinho aqui, que é do... acho que eu trouxe outra droga, mas vamos lá. Eu queria trazer a psilocibina, mas eu acho que não deu tempo. E outra droga que está próximo dessa regulação
é a psilocibina. Eu não trouxe aqui, mas eu vou falar de cabeça, assim, né? A psilocibina, ela começou a ser estudada em populações com doenças terminais, a redução de ansiedade, tá? E os resultados foram muito bons para diminuir tanto os scores de ansiedade, quanto resultados de score de depressão, tá? Humor deprimido. A partir disso, foram feitos estudos com depressão refratária. Então, pessoas que já usaram mais de 2 tipos ou 3 tipos de antidepressivo, em geral, a médias altas de tempo com depressão, né, acima de 15 anos com depressão, essas pessoas muitas vezes foram submetidas a esse tratamento de terapia com psilocibina, com resultados bastante expressivos também, e significativos, né, em comparação com placebo. A expectativa, então, hoje é grande quanto a esse processo regulatório, e existem, obviamente, várias questões também não clínicas aí que estão envolvidas. Aí outro modelo aí, a psicoterapia com LSD. LSD quase não voltou, tá? Só tem poucas... Agora que está começando a surgir pesquisa de novo com LSD, porque o LSD era o maior estigmatizado entre as substâncias psicodélicas, né? A substância que teve mais uso social, foi mais conhecida na contracultura. Então, os pesquisadores evitaram começar pelo LSD, mas, obviamente, ele tem um potencial também, né, para uso em psicoterapia, como era a principal droga pesquisada na década de 50 e 60. A gente teve mais de 1.000 pesquisas clínicas com psicodélicos nesses momentos, de campo, pesquisa na clínica mesmo, antes da proibição. Há alguns grupos importantes para vocês conhecerem que trabalham com esse tema. O Sociedade Europeia Médica para Terapia com Psicolítica, isso é antigo, tá? Não é de hoje. A antiga Sociedade Médica Psicolítica para Terapia com Terapia Psicolítica, Associação para Terapia Psicodélica, o MEPS, que foi fundado em 86, que é o que eu citei como o mais famoso. No Brasil, a gente tem algumas associações, como a Associação Psicodélica do Brasil, o Instituto de Jurema, em São Paulo, que dá vários cursos também, vivências, etc. O Instituto Fâneros, que tem à frente o Eduardo Schember, que faz pesquisas também com psicodélicos, alguns tipos de formação. A gente está atualmente também, a Associação Psicodélica do Brasil, a gente está com um curso de 46 horas, que vai começar semana que vem, que vai ser a Mente Manifesta. Então eu vou coordenar um módulo de terapia psicodélica com vários professores, psiquiatra Luiz Fernando Toffoli, a gente vai estar com Daniel Mograbi da PUC, vai estar com um grupo forte lá de Bruno Ramos Gomes, que trabalha com ibogaína, então vai estar com um grupo forte aí também. O Icaro, que é um grupo de pesquisa da Unicamp, também eu citei aqui. Assim, a gente está agora também no processo político, que eu não vou entrar muito a fundo, mas assim, há um debate então, político também sobre descriminalização, né, das substâncias psicodélicas. Nos Estados Unidos, alguns estados já votaram por esse tipo de política. No Oregon, então é mais impressionante que no Oregon eles votaram por um tipo de terapia psicodélica com cogumelo in natura, que é uma coisa muito impressionante. Por que eu estou falando isso? Porque, em geral, quando a indústria farmacêutica entra nesse campo, ela quer lucro, né? Então, a indústria farmacêutica não vai querer vender cogumelo seco para terapia, né? Ela vai querer vender psilocibina extraída em um modelo de boas práticas de manufatura que vai custar caríssimo. Então, lá no Oregon, eles conseguiram, por iniciativa popular, né, criar um modelo alternativo assim, a isso. E o debate político, né? A gente tem um debate na Associação Psicodélica pela legalização dos psicodélicos, né, por regulamentação dessas substâncias, dos usos terapêuticos. Então, a gente tem rodado aí há muitos anos, há pelo menos 8 anos aí, nas marchas da maconha, nos movimentos sociais, levando esse debate, fazendo marchas, né, fazendo grupos assim de debate, para que entendendo que isso também é terapêutico, tá? Então, a gente tem defendido um tratamento que seja no SUS, que seja amplamente acessível, porque, assim, só para dar um recorte para vocês, né? Depois não salvar. Pensa, assim, que numa terapia psicodélica, você tem, assim, como é que é mais ou menos o modelo, tá?
Vamos pensar no modelo mais clássico de terapia psicodélica em pesquisa, como tem sido. Com psilocibina, por exemplo, para tratar a depressão refratária. Você tem 2 sessões de psicoterapia, aí você tem uma sessão psicodélica, aí você tem mais 2 sessões de psicoterapia, mais uma sessão psicodélica, mais 2 sessões de psicoterapia, ou 3, e acaba. Então, você tem de 2 a 3 sessões com psicodélicos no máximo, durante esse processo. São poucas mesmo. Então, ninguém fica usando psicodélico em casa, nem ninguém tem uso diário, nem semanal de psicodélicos. A pessoa tem ali aquelas poucas experiências e acompanhamento psicoterapêutico em outros momentos sem substâncias, tá? Só que naquele momento que ela tem um acompanhamento, tá, com o terapeuta, ela tem um acompanhamento durante o efeito da substância. Então, pensem, por exemplo, psilocibina dura 6 horas, mais ou menos. Então, você tem uma psicoterapia de mais ou menos 7 horas, porque tem quase 1 hora para fazer efeito, mais 6 horas. Para a apresentação, que está você na apresentação. Eu parei. Só porque eu tô... que era mais ou menos 1 hora, né? E eu tava mais caminhando para fechar a minha fala para eu poder debater. Não, é que o slide está você no slide. Você que está acontecendo aqui. Eu estou no slide? Você tá lá, ó, entendeu? Não, eu entendi, mas é porque eu tirei o... não sei porque que eu estou aparecendo, mas sim, eu tirei o... tudo bem. Tá. Deixa eu tirar o compartilhamento. Pronto, eu tirei o compartilhamento. Então, vocês pensem que é, né, também por mais que essa terapia tenha cada vez mostrado mais eficácia, ainda assim, e que ela seja mais barata no longo prazo que uma terapia convencional, que você fica 2 anos lá usando, sei lá, 1 ano e meio usando antidepressivo, mais fazendo psicoterapia, ainda assim, para manter 2 profissionais de saúde mental te acompanhando por 6 horas, porque são 2 profissionais, em geral, que acompanham a pessoa durante a experiência psicodélica. Não é nada barato, tá? Então, enfim, hoje a gente tem esse debate também aí já antecipando uma terapia muito elitista que poderia chegar ao Brasil e pode chegar dessa forma. E por que tem 2 terapeutas? Em geral, a gente tem alguém do gênero masculino, alguém do gênero feminino, pensando tanto na relação transferencial, porque se a pessoa, por exemplo, entra numa experiência paranoica você pode trocar, né? O terapeuta que está à frente, é um exemplo. E outra para evitar, tentar evitar e coibir situações de abuso. Porque pensa que também a gente está atendendo alguém que está fragilizado, está vulnerabilizado pelo uso de uma substância, sem contar que essa pessoa está ali, pode te projetar coisas muito incríveis, como se você fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então, alguém que queira, que já tem uma intenção de abuso, alguma coisa, a gente está numa situação mais delicada. Então, essa questão de ter 2 terapeutas, em geral, visa aí, pelo menos, pensar nesses 2 campos. Bem, eu acho que para começar eram essas palavras, esses slides. Não sei se vocês têm questões, dúvidas, discordâncias, acordâncias, ou alguma outra questão para a gente dialogar. Então, a gente agradece aqui o Fernando e vamos começar com as perguntas, tá? Quem tiver pergunta, levanta a mão. Pode fazer fora da câmera, né? Eu sei que vocês ficam mais protegidos, digamos assim. E alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou começar fazendo. Alguém tem? Fernando, tem várias questões ali, mas eu queria a tua avaliação. A impressão que deu, pelo que eu entendi, a psicoterapia, muitas vezes, da LSD, ela estimulava aquela experiência píquica, que é uma experiência de contato direto com os arquétipos, então. E depois trabalhava como se fosse um sonho, alguma coisa assim, é isso? A experiência de pico esse modelo da terapia psicodélica, né? Que a gente chama de terapia psicodélica, assim, foi um modelo ali desenvolvido pelo Abramson, depois pelo Groff, e é um modelo que hoje, eu acho que hoje é o modelo mais utilizado,
enquanto modelo clínico, embora a gente tenha hoje um desenvolvimento também no campo das ciências cognitivas. Cada vez mais a gente tem pessoas que usam esse modelo de doses altas, mas a interpretação não é transpessoal, mas da psicologia cognitiva, né? A gente tem pessoas usando hoje também nesse campo. Do ponto de vista da psicologia analítica, sim, a expectativa é se produzir esse tipo de experiência, né, que seria uma experiência com inconsciente coletivo, e muitas vezes também, assim, o próprio Groff trabalha com essa questão assim, desse processo de morte simbólica, de renascimento simbólico, mas eu acho que é uma coisa que, assim, também a gente não tem como prever, né, que vai acontecer desse jeito ou daquele jeito. Mas, de fato, parece, assim, que assim, é muito comum alguns tipos de experiência acontecerem, né? Eu acho que o contato com a sombra é um deles, que é bem recorrente, tá, de acontecer na experiência psicodélica. Então, não é incomum, assim, experiências desafiadoras, difíceis. Além disso, os psicodélicos eles têm uma característica muito curiosa, né? Que é a produção de insight. Então, e esses insights, quando a pessoa vivencia eles, né? Por exemplo, eu estou, sei lá, descuidando da minha relação com a minha família, ou eu estou sendo grosseiro e não estou alimentando ali uma experiência que eu deveria alimentar, que é muito importante para a minha vida, e estou sendo... esse tipo de insight, ele não vem como alguma coisa trivial, porque ele vem carregado por esse tipo de afeto luminoso, esse afeto intensificado. Então, é comum que essas experiências, essas passagens se tornam muito marcantes. Então, você pensa assim, o que é isso? Que é essa experiência para alguém, por exemplo, que é dependente de álcool, onde ele, às vezes, vai ter uma visão panorâmica sobre, assim, as dificuldades, as situações que ele se colocou, que foram prejudiciais para ele, para a família, para a sociedade, para o contexto dele, e às vezes, novas leituras de mundo que surgem repentinamente como insights, e que vem com essa marca afetiva, com essa característica. Então, assim, não é à toa que um dos criadores do AA, né, ele queria colocar o uso de psicodélicos dentro dos 12 passos ali, né, e acabou não saindo com esse formato, mas ele falou que, na visão dele, né, que foi o Bill Wilson, né, que era uma das experiências que levavam a essa experiência dessa religiosidade, né, desse divino interior, ou de alguma maneira, que o A tem essa coisa desse contato com Deus, né, e que não é um Deus, assim, necessariamente cristão, ou de alguma religião específica. É o contato com uma realidade divina, algo maior. Parece que essa terapia com a LSD ela tinha uma característica muito de transformação da sociedade, transformação social, abertura da consciência. Porque, pelo menos, eu lembro sempre do filme Hair, né? Que eles dão uma balinha ali de LSD pro povo ali Você conhece o filme Hair, gente? É um filme sobre contra a cultura. E daí eles fazem uma simulação como se fosse uma missa, só que em vez da hóstia é o de LSD, justamente para fazer esse contato com o transcendente, com o consciente coletivo. E até Bom, pode falar. Não, eu só ia comentar sobre isso, né? Que isso vai aparecer mais na contracultura, né? Na questão cultural, a gente vê isso, que as pessoas elas tinham uma expectativa muito grande com os psicodélicos para a transformação cultural. Então, por exemplo, os testes de ácido, né? Onde se colocava ali ácido nas bebidas, por exemplo, onde as pessoas compartilhavam e todo mundo usava ácido na festa. Havia uma expectativa de que o uso massificado de psicodélicos produziria uma transformação cultural significativa. Hoje, eu acho que dificilmente as pessoas têm uma leitura ingênua sobre isso, porque a gente sabe que mesmo pessoas da extrema-direita, ou que apoiam tortura, ou coisa do tipo, podem usar psicodélicos e, eventualmente, aquilo até pode reforçar algum olhar, né? Então, hoje, dificilmente a gente tem uma visão ingênua de que os psicodélicos inerentemente produzem uma cultura de paz, ou uma cultura de... eles estão muito ligados a esse setting, onde é usado, né? Como é usado, de que forma. Mas eu acho que os clínicos, na década de 50 e 60, poucos deles tinham essa expectativa.
Mas, assim, esse grupo do Leary, por exemplo, alguns outros grupos tinham uma expectativa muito grande com os psicodélicos nesse sentido de transformação cultural, de terapia da cultura. Eu acho que hoje não é que eu acho que isso tenha sido abandonado por completo por muita gente, mas eu acho que as pessoas olham de maneira um pouco mais cuidadosa para isso, de que não é questão de usar ou não psicodélicos, mas é criar essa cultura, e aí sim, os psicodélicos podem fazer ou não parte de uma cultura de paz, de uma cultura de... mas ele não é inerente aos psicodélicos, não é uma questão química que está nos psicodélicos, dentro dos psicodélicos aquilo, né? Eu acho que... Acho que é bastante interessante isso daí. Lucido, você quer falar? Professor, boa tarde. Fico com vergonha. Me chamo Narciso. Eu tenho uma dúvida em relação à terapia psicodélica, né? Porque o Groff, quando ele começou a pesquisa dele, ele começou com LSD e tudo mais, né? Daí, posteriormente, ele fez a respiração holotrópica, justamente para não utilizar o LSD. Daí não lembro se é por questão de estigma, enfim. Mas se a gente for pensar hoje em termos até que você falou, né, econômicos, fica mais fácil trabalhar com a respiração holotrópica. Daí minha dúvida tem alguma questão neuro, alguma coisa assim, para que seja... Tem alguma questão neuro, alguma coisa assim, para que seja feita a psicoterapia psicodélica ao invés da respiração holotrópica? Só falar. O professor quer falar uma coisa também. Pessoal, só esclarecendo aqui para a turma, está tentando LSD induz o estado alterado de consciência. Daí a respiração holotrópica é uma técnica específica de respiração que induz talvez uma hiperventilação e daí o estado alterado de consciência. Então está perguntando exatamente a necessidade ou não de LSD para isso. Ok. Pode falar, Alexandre, só uma questão pedagógica aqui. Uhum. Então, assim, acho que a própria criação da respiração holotrópica, eu acho que ela está muito vinculada a esse contexto de estigma e proibição, né? Assim, os efeitos podem ser semelhantes. Existem várias formas de alterar o estado de consciência. Então, a gente pode ser por transe, respiração, alteração da respiração, hiperventilação, mas dificilmente a gente poderia dizer que é o mesmo efeito, né? Então, isso é uma questão, tá? O que assim, teria que ver, eu não sou especialista em respiração holotrópica. Eu não sei que estudos foram feitos para verificar, por exemplo, a eficácia da respiração holotrópica. Mas os psicodélicos têm seguido uma linha de pesquisa também farmacológica, né, para verificar a eficácia desses tratamentos. E então as pesquisas atualmente têm usado, é muito comum pesquisas com estudo randomizado, duplo cego, que se faça até crossover e enfim, usa uma série de modelos de ciência farmacológica, né, clínica / farmacológica, e os resultados têm sido muito promissores. E promissores, assim, também nem de longe quer dizer que seja uma panaceia, né? Não serve para todos e tem seus grupos de risco que não deveriam utilizar também. Possivelmente também respiração holotrópica, mas aí teria que conversar mesmo com pessoas que trabalham com o tema para que elas pudessem falar um pouco mais. Mas eu entendo que, como muito provavelmente, assim, os quadros mais, assim, perigosos, né, seriam os quadros psicóticos. Então, a gente, assim, experiências muito marcantes, muito impactantes, elas podem levar a algum tipo de desencadeamento se alguém tem um transtorno prévio ou núcleo psicótico ali que não foi desencadeado até o momento. Aparentemente é isso que acontece, né? Se a gente pegar as pesquisas epidemiológicas, a gente não conseguiria ver que o uso de psicodélicos assim aumenta populacionalmente o uso a experiência de pessoas psicóticas ou esquizofrenia, nada do tipo. Tem até alguns estudos mais recentes que mostram que usuários psicodélicos não têm mais quadros psicóticos, mas, enfim, eu sei que nem é o assunto que você falou, mas eu só estou aqui pensando também nessa questão dos riscos, né?
Enfim, eu não sei, assim, eu não tendo não sei, acho que são coisas diferentes, simplesmente, assim, tipo, o fato de existir respiração holotrópica, muitas vezes, as próprias pessoas que trabalham com respiração holotrópica defendem também a importância de terapias psicodélicas, né? Você vê que o grupo do Álvaro Jardim, ali de Goiânia, que é quem usa o método do Groff, o Álvaro e a Dora Jardim participaram de uma pesquisa clínica com psicodélicos, atenderam pessoas com uso de MDMA aqui para tratar de estresse traumático no Brasil. Então, eu acho que são coisas simplesmente diferentes, talvez complementares. Eu gostaria de saber se existe algum estudo, que você sabe, pelo menos, que mostre que... Como é que eu posso explicar? Nas religiões que fazem uso da ayahuasca, do daime, a eficácia que a gente se existe para melhora de condições é dada pela religião ou pelo uso do daime? Deixa eu aproveitar o embalo. Na mesma sequência que ela perguntou, pessoal, a questão da terapia psicodélica com ayahuasca, a impressão que muitos grupos que utilizam a ayahuasca, né, têm efeitos, né, terapêuticos, de transformação da consciência, etc. Se é o efeito ritual, ou se é o contexto, se é a ayahuasca, como é que... Puder falar um pouquinho sobre isso, Fernando? Tá. Então, assim, eu acho que quando a gente faz pesquisas, né, com grupos, por exemplo, que usam ayahuasca, eu acho que você não está querendo mostrar ali que... pelo menos eu não conheço grupos querendo fazer assim, esse é um modelo de tratamento, propriamente, né? A gente pode querer mostrar que melhora a qualidade de vida, que melhora, eventualmente, o humor, e não há dúvida de que essa melhora é devido ao conjunto de fatores. Mas aí você não vai conseguir separar qual é o peso de cada fator ali de uma maneira muito fácil, tá? Eu não tenho dúvida de que a vivência de comunidade que aparece, que existe nessas religiões ayahuasqueiras, ela é de grande relevância para o impacto em saúde mental dos seus membros, né? Agora, qual é o peso do daime? É uma questão a se fazer. A gente tem agora as primeiras pesquisas clínicas mesmo com ayahuasca, do grupo lá da UFRN, né? Eu lembro do Siddhartha Ribeiro, mas assim, quem tem coordenado essas pesquisas é o Draulio. A Fernanda Palhano, o Draulio de Araújo. Então, são alguns pesquisadores da UFRN que têm feito essas pesquisas, mostrando algum nível um nível interessante de eficácia, né, da ayahuasca em transtorno depressivo. Mas são pesquisas iniciais também, né? Eu acho que as coisas ainda estão embrionárias. Agora, tem um estudo interessante, eu não sei se eu vou lembrar o nome da autora agora, que é junguiano, né? Foi feito na Unicamp, foi orientada pelo Luiz Fernando Toffoli, Ana Simões. Ela fez um estudo discutindo exatamente como é que era para as pessoas que vão no daime e que vão para a psicoterapia. Assim, como é que ela trabalha essa transposição. Eu achei muito legal, assim, porque é isso, né? O fato de você ter... Assim, muitas pessoas falavam que era muito importante para elas o fato de elas terem vivenciado aquelas experiências no contexto religioso, mas que ali, ela era religioso. Só que tinham questões que eram psíquicas. Eram fatores ligados a suas relações, a questões psicológicas muito claras para elas, e que elas precisavam levar para a terapia para trabalhar aquilo, integrar e elaborar. E, inclusive, dava alguns problemas, né? Porque alguns psicólogos, algumas psicólogas desconsideravam a experiência, né? E a pessoa não reclamava, às vezes, que era muito difícil trabalhar na terapia, porque não havia ali uma atitude de suporte, né, para aquela experiência. Então, isso a gente... Infelizmente, na Associação Psicodélica, a gente recebe inúmeros e-mails de pessoas que passam por experiências difíceis com seus terapeutas ou médicos, né? Que não entendem aquela experiência ou que consideram meramente aquilo uma alucinação, algum fenômeno patológico, alguma leitura rasa desse tipo, e acabam por
menosprezar a experiência pessoal, né, do seu paciente, é bem complicado. Tá? Até esse foi um dos motivos da gente criar na Associação Psicodélica a TRIP, que é esse grupo que a gente tem interno nesse projeto, que é o Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica, no qual esse grupo de psicólogos e médicos debatem casos clínicos, justamente pessoas que procuram, né, que fazem uso de psicodélicos e procuram esses profissionais. Então, tem um debate de caso clínico, né, uma supervisão conjunta. Então, tem sido um pouco uma resposta que a gente tem dado a esse fenômeno que a gente observa, né, de dificuldade das pessoas, muitas vezes com seus profissionais de saúde, principalmente psis aí, né, no atendimento a esse tipo de vivência. Mas achei super pertinente essa pergunta, assim, é isso. Assim, só para ter uma coisa que eu lembro, que é as terapias psicodélicas na década de 60, eu acho que elas tinham um modelo bem mais rico do que hoje. Hoje é um modelo mais quadradinho, mas porque é isso, a gente está muito focado em pesquisa, fazer uma pesquisa controlada, né, regular e ser uma coisa mais cuidadosa. Mas, assim, na década de 60 era muito comum, por exemplo, as pessoas faziam suas terapias individuais com psicodélicos, e durante o processo terapêutico tinham terapias de grupo, entre as pessoas que faziam suas terapias individuais para dialogar, exatamente, os usuários poderem dialogar entre si sobre aquelas experiências, né? Eu acho que é algo bem rico, assim. Inclusive, nas Américas, se a gente olhar para as Américas, para a América Latina, na verdade, a gente vai ver que tinha muito mais terapeutas também fazendo terapias de grupo com psicodélicos do que se a gente olhar para a América do Norte e Europa. Possivelmente por conta enfim, tem vários fatores culturais aí envolvidos, né? Mas, enfim, é interessante, pelo menos, para mim, pensar isso. Alguém mais? Eu queria saber se ele tem um e-mail para passar para a Peraí, você não quer? Não, faz a pergunta aqui. Como você essa visão impacta que a gente, de alguma forma, incorpora isso, pode... a viagem do sujeito, questionando o contexto, etc., ela é também, que nos falou, interessante do ponto de vista psicoterapêutico? Não sei se ficou claro na pergunta. Eu acho muito impactante, em geral, assim, né? Seja muito comum, assim, as pessoas terem experiências que são muito impactantes e, para mim, isso é muito importante para o processo terapêutico delas, né? Levar isso em consideração, olhar cuidadosamente para essa experiência, para mim, isso é bastante relevante mesmo para o próprio processo dela, processo de individuação, para o processo de ampliação de consciência, de olhar para a sombra, olhar para questões inúmeras, né? Surgem questões de gênero durante experiências psicodélicas, surgem questões ligadas à relação interpessoal, né? Enfim, modo dela lidar com ela mesma, modo dela lidar com o mundo. Então, eu acho que isso é, em geral, bem marcante, assim. Assim, embora eu tenha comparado com o sonho, né? Eu acho que é uma comparação até justa, porque... Só que, em vez de você ter o ego onírico, né, como no sonho, eu acho que a experiência psicodélica, você está muito mais presente, né? Porque o ego está presente, né? Ele está conservado, assim. Embora as experiências possam ser de natureza muito distinta da consciência regular, ordinária, do dia a dia, ainda assim o ego está presente, se relaciona com aquelas experiências. Então, eu vejo como algo com grande potencial terapêutico, assim, para a clínica mesmo, do atendimento clínico das pessoas. E, enfim, acho que a primeira coisa é levar a sério aquilo, né? O primeiro ponto é não desconsiderar, não menosprezar essa experiência. Acho que é algo onde se começa. É onde se começa. Só colocando, né? Como é que você vê o uso recreativo, entre aspas, dos psicodélicos atualmente? Ele não diminui o potencial terapêutico transformador? Olha, assim, é muito curioso, né? Porque uma das coisas que eu mais atendo, até em festas, né? Quando a gente vai para as festas atender, fazer redução de danos, são pessoas que foram procurar uma experiência de prazer. Então ela vai, assim, eu quero curtir a festa.
E aí, ela, às vezes, por exemplo, principalmente festa de música eletrônica, para ela é o ritual dela, né? Então, é o ritual dela. Ela entra, usa psicodélico, e ela já sabe os DJs que ela gosta, e ela entra naquele processo de entrar em contato com o próprio corpo, entrar em contato com a música, com o ambiente, aquela tentativa de chegar àquela experiência de união, né? Aquela união, se sentir parte do todo, totalmente conectada ao todo. E é uma experiência muito, assim, intensa, efetivamente, e, ao mesmo tempo, muito marcante, né? Não é uma coisa que a gente fala só da boca para fora, como eu posso falar agora. Uma experiência que está conectada com o todo. Né? Não, é uma coisa que você sente na pele. E aí, só que, por mais que ela possa estar procurando ali um prazer, assim, não, eu quero me divertir, não, isso vai ser legal, isso vai ser bacana, essa experiência vai ser bacana, mas a gente sabe que assim, a experiência principalmente quando você entra em níveis de contato de realidade com o inconsciente ele traz, ao mesmo tempo, vários potenciais adormecidos que a gente tem, né? Mas ele traz também muito da nossa sombra, de questões que não foram trabalhadas, não foram reconhecidas, que estão reprimidas, recalcadas, etc. Então, isso no âmbito do inconsciente pessoal, mas também do inconsciente coletivo. Então, a pessoa ali procura, às vezes, uma experiência de prazer e ela se defronta com outra coisa. Ela vai se defrontar, às vezes, com uma experiência religiosa, ali no meio de uma festa. E aí, quanto mais ela não está preparada para essa experiência, está se preparando só para o prazer ou só para a experiência lúdica, eu acho que mais difícil fica. Mais complicado fica gerenciar uma experiência totalmente não preparada, assim, no qual ela não tem expectativa de vivenciar ou passar ou aprender. Isso não quer dizer que aquela experiência tenha menos assim, potencial de impactar ela. Só que parece que, assim, pelo menos na minha tese de doutorado, né, quando eu fiz essa pesquisa de atender as pessoas, estudar esse atendimento, dos resultados, né, que a gente observou foi que a redução de danos ela cria um certo continente ali para a pessoa. E quanto menos continente ela tem, quanto menos esse chão, né, mais probabilidade dessa experiência se tornar simplesmente desorganizadora. Não é que a desorganização não tem um potencial também, não pode ser trabalhado na terapia, né, para se reorganizar alguma coisa nova. Mas, assim, isso pode ser muito delicado dependendo do caso, né? Isso pode gerar alguns tipos de impacto, de piora de sintomatologia psicopatológica, de muito sofrimento, de muita angústia, às vezes de longo prazo, né? E a gente está falando de, assim, não é que a pessoa vai continuar no efeito, não é isso. Mas aquilo pode levar ela a experienciar, ter contato com certas dimensões do psiquismo que ela pode realmente ter dificuldades posteriores. Daí a importância do processo terapêutico também, da integração, de trabalhar essas experiências. É mais ou menos isso que eu tenho muito apostado, né, enquanto suporte ali, tanto na hora que ela tem experiência, né, pela redução de danos, quanto para essa pessoa que já teve uma experiência que foi desorganizadora, que foi difícil, que não tinha ninguém para dar suporte para ela, que não tinha ninguém para dar um acolhimento para ela no momento, e ela depois ela fica com aquilo, e o que ela faz com aquela experiência? Né? O que ela faz com aquilo que ela vivenciou? Eu acho que isso tudo são, enfim, o fato de ser um potencial de aprendizado não quer dizer que tudo vai ser muito bom e maravilhoso. Às vezes não é, né? Então, o uso social, para mim, é isso. Eu defendo o processo de legalização, de regulação, porque eu acredito sempre que a proibição é pior negócio. Não é uma questão de defender, né? Usem socialmente, não é nada disso, né? Não é nenhum tipo de apologia, nenhum tipo de... Mas é entender que a proibição, ela piora tudo, porque ela cria, além de você já ter essa experiência que pode ser difícil para o usuário, você ainda vai acrescentar outras camadas, a camada de possível adulteração da substância, você vai acrescentar a camada do estigma,
da questão moral. Então, eu entendo que há a expectativa pode ser pior quando a pessoa tem medo de, sei lá, ela pode ter uma apreensão policial e ela pode ser presa. Isso, o potencial disso gerar uma paranoia é enorme, por exemplo. Então, a sociedade, a forma como isso ocorre, em qual sociedade, como a gente lida com isso, para mim também, isso influencia a própria experiência psicodélica por si mesmo, assim. A leitura. Né? É interessante até pensar aqui nem sempre no uso da substância, né, vai ter uma experiência de pico, vai ter uma experiência cósmica, né? Está falando de uma ampliação da consciência, né? Não necessariamente um estado alterado, né? Mas um estado ampliado de consciência. Então, o que está ali latente pode acontecer, né? Pode se manifestar, né? E eu vou trazer aqui me expor de graça, né? Porque, enfim, uma vez eu estava numa cachoeira lá, usando cogumelo, eu estava passando por um processo, né, de muita ansiedade, e aí eu olhei para um tronco e vi lá um papagaio, né, tipo, mexendo assim. E caceta, que isso, cara? Tem um papagaio? Tipo, lógico que eu sabia que não era um papagaio de verdade, né? Mas estava lá, né? Que nem minha cabeça. Eu tava num momento de muita ansiedade, tendo muita crise de ansiedade naquela época, e o que apareceu foi o quê? Foi esse bicho que não calava uma traca, né? Então, está falando de algo que levei para minha terapia e tudo mais, que aconteceu ali, que não foi uma experiência de pico, não foi uma experiência super iluminadora, nada, foi algo chato, né, na hora, atrapalhou, mas que foi trabalhado em terapia posteriormente. Então, a gente tem que ver que nem sempre vai ter isso, né? E que pode acontecer o contrário também, né? Tem aquele caso do Cicinho, do jogador, cara, que ele fala na entrevista, né? É só colocar no Google. Tomei, sei lá, 7 caipirinhas, um monte de cerveja, e aí ele teve uma experiência de pico, viu Jesus e se converteu, né? Então, hoje ele é um religioso por conta de uma experiência que ele teve, estado alterado de consciência. Eu tendo a pensar estado alterado de consciência, estado não ordinário, estado ampliado de consciência, eu tendo a não diferir muito esses termos, assim, né? Mas, assim, eu concordo totalmente com você, assim, não... Quando eu falei da questão do estado da experiência de pico, eu estava me referindo mesmo a pesquisas de correlação, né, entre variáveis aí. Maior score em experiência de pico foi correlacionado, né, então não é para todo mundo, mas foi correlacionado com melhores resultados terapêuticos em algumas pesquisas importantes do tema. Tá dando para ver? Foi. Pessoal, mais alguém? Eu vou fazer uma pergunta, até um pouco de experiência que eu vivenciei com as pessoas. Parece que a primeiro contato com a viagem com o psicodélico, né, é que nem Jung diz, né, o contato com a sombra, né, o que vem não é a luz, vem uma coisa que desorganiza um pouco o sujeito, não sei, não, pelo menos o que eu conversei com algumas pessoas, principalmente o pessoal da Ayahuasca, o que vem não é alguma coisa que deixa a pessoa bem, é uma coisa que questiona, desorganiza, que a gente chamaria de sombra em termos junguianos. É mais ou menos isso, Fernando? Acho que o primeiro contato, não, assim... Mas é comum isso acontecer, não é incomum, né? Tem alguns estudos mostrando, tem um estudo bem legal, que é não sei se eu vou lembrar o nome agora do autor, mas depois eu posso passar. Tem um estudo que, assim, tentou entender como é que as pessoas viam sua bad trip depois de passar pela bad trip, tá? E, curiosamente, um número, assim, avassalador, muito maior, não lembro se era 80%, quase todas as pessoas acharam que aquela experiência foi muito importante para a vida delas. Assim, um percentual achou que aquela era entre as 5 experiências mais importantes da vida dela. Então, assim, quer dizer, são experiências, nesse sentido, marcantes. Eu acho que e a experiência psicodélica, como falou, ela pode variar muito, né? Você tem tanto, assim, por exemplo, pessoas muito defendidas podem usar, sei lá, doses altas, às vezes, psicodélicas e nem ter experiência nenhuma. Não ter alteração nenhuma.
Então, eu já vi mesmo pessoas usando doses cavalares, até de cogumelos, por exemplo, e ter zero efeito, né? Nenhum efeito. Assim como o Broff fala, na LSD Psychotherapy, ele fala de uma pessoa que usou, acho que foi, agora eu não lembro a quantidade, foi 800 microgramas de LSD, tipo, 8 vezes a dose padrão, e não teve experiência nenhuma, era uma pessoa com toque, e não conseguia, não teve experiência, né? Então, isso são alguns mistérios aí que a gente não entende tão bem, mas parece muito parece um fato mesmo que pessoas mais defendidas, né, não tenham tanto a experiência psicodélica. Mas, assim, eu vejo sim, eu concordo com você que nesse sentido de que a experiência difícil, ela é uma grande oportunidade, né? É como se você estivesse na Nigredo ali, do ponto de vista, né, se comparasse com a alquimia. Se você vai para Albedo ou não, se você vai conseguir lidar com aquele processo, vai suportar aquele processo, aí eu acho que é outra história. Eu acho que ter um terapeuta ajuda, ter redução de danos ajuda, mas não é uma coisa assim que não é trivial, assim, né? Não é matemática. Agora, só uma última pergunta, que já está no horário, Fernando. Alguém quer fazer, senão eu vou fazer? Tá. Você sabe que a ideia da terapia do Jung é aquela ideia, né? A gente tem experiência simbólica, de contato com o inconsciente, de uma instâncias arquétipos. Agora, pergunta como o Jungiano. Você acha que a terapia psicodélica facilita esse processo de contato, você, ou não? Ou depende? Qual que é a tua experiência como Jungiano com esse... Eu acho que facilita muito esse contato, né? Se esse contato é sempre favorável ou não, eu acho que é outra questão. Eu diria até que não, né? Eu acho que para alguns pacientes não é bom ter aquele contato com o inconsciente, principalmente o inconsciente coletivo, porque realmente pode ser desorganizador. Mas para muitos pacientes eu acho que sim, que facilita essa relação. E dá, assim, é isso. Às vezes uma experiência psicodélica é o suficiente para que você tenha ali muito tempo de questões de terapia que vão aparecer nos sonhos, vão dar continuidade, você pode usar a imaginação ativa depois para continuar uma experiência psicodélica, né, de alguma maneira. Eu acho que você tem ferramentas até. Por exemplo, eu, quando trabalho com pacientes assim que fazem uso de psicodélicos, muitas vezes eu recomendo que eles recorram à arte também, né? Porque muitas experiências são difíceis de colocar em palavra, de falar racionalmente sobre aquilo. Então, é sempre interessante poder recorrer a outras ferramentas, né, para trabalhar isso. E, às vezes, não, também. Tem experiências psicodélicas que são mais claras, não tem como ser mais clara. Tem experiência psicodélica que aquilo vem como de uma maneira evidente. Assim, eu tive uma experiência, assim, pessoal, inclusive, né? Eu já fiz uso de psicodélico acompanhado por 2 terapeutas, né? E a experiência foi, assim, límpida, né? Veio como um insight, como uma espécie de revelação, né? É claro que, como junguiano, né, eu tomo aquele cuidado que o Jung sempre falava, né? De, mesmo que a experiência viesse do self, o self pode ser questionado em algum momento, né? Diria já lá a história de Resposta a Jó. Então, eu não entendo que sejam experiências simplesmente que a gente deva, assim, nossa, agora é inconsciente, que maravilha, eu vou aceitar tudo aqui é maravilhoso e perfeito. Não é, né? Eu acho que tem um processo de assimilação, de aprofundamento, de individuação, que envolve o ser como um todo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar de forma cuidadosa. Eu entendo, sim, que são ferramentas, os resultados têm sido muito bons em termos de eficácia, mas não são panaceia, não são resultados assim também, todo mundo melhora, não é o caso, né? Mas, assim, enquanto ferramentas farmacológicas que se relacionam com a terapia, eu acho que eles estão trazendo, sim, uma mudança de paradigma, porque até então a gente só usava ferramentas para minimizar o sofrimento e os sintomas. E os psicodélicos, eles trazem uma melhoria de sintomas, muitas vezes trazendo os sintomas à tona. Por exemplo, no caso do MDMA Protept, é comum que as pessoas vivenciem a cena traumática durante o uso de MDMA.
só que como ele reduz a região da amígdala, reduz as conexões da amígdala, por exemplo, no sistema límbico, eles vão fazendo com que aquelas experiências sejam mais palatáveis. A pessoa consiga olhar para aquilo sem se retraumatizar. Então, olha o potencial para que o terapeuta trabalhe aquilo na própria terapia, né? Porque se você coloca uma pessoa traumatizada em contato de novo com aquilo, a chance de dropout, dela ir embora da terapia, a chance dela não querer nunca mais olhar para aquilo é enorme, de retraumatizar e piorar é enorme. Então, eu vejo assim, que os psicodélicos têm potenciais trabalhados cuidadosamente, assim, eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente volta a trabalhar com psicodélicos. É não olhá-los como uma coisa assim que vai mudar o mundo, que vai ser agora a salvação da terapia, dos antidepressivos ou dos remédios que não funcionaram da psiquiatria, sabe? Eu acho que muito mais são uma via terapêutica com bons resultados, que a gente tem que acompanhar, a gente tem que cuidar dos riscos, cuidar dos grupos que podem fazer esse tipo de terapia, que não são todos. Aí eu acho que a gente está no caminho um pouco mais adequado, um pouco mais seguro, para navegar um pouco nesse campo e desenvolver pesquisas, desenvolver ciência e formas terapêuticas mais adequadas. Assim. Fernando, agradeço muito. Tá? Acho que alguém tem mais alguma questão? Não, acho que foi bastante esclarecedor. Tá? Um painel muito interessante para a gente pensar. E as suas últimas palavras agora, então. Poxa, falei bastante, nem sei se eu tenho muitas outras palavras, mas é isso, gente. Eu acho que quem estiver interessando é um campo que está fervilhando, digamos, no mundo, né? No Brasil, a gente está com alguns grupos de pesquisa, aqui na PUC-Rio a gente tem a gente tem um grupo na Unicamp, tem na UFRN, aos poucos as coisas estão se desenvolvendo, e eu acho que é um campo que veio para ficar mesmo, né? Então, quem estiver interessado, conhecer, né, a Associação Psicodélica, conversa comigo, pode falar comigo. Quem estiver interessado em procurar mais sobre o assunto, vai escrever sobre o assunto, vai escrever monografia também, quiser alguma sugestão de literatura, alguma coisa, também pode, eu estou por aí. E obrigado, Carlos, assim, muito legal você abrir também aí a sua aula para esse tema, para esse debate. Eu acho, como junguiano, principalmente, eu fico muito feliz porque eu sempre conto que, assim, nessa minha trajetória com esse tema já tem um tempinho, embora já tem um tempinho, é mais comum receber convite, assim, tipo, muito mais de um campo de política de drogas, alguma coisa, ou de vários campos, para ser sincero. Eu já fui mais convidado para biologia do que dentro da psicologia. Então, eu sempre fico feliz quando é na psicologia analítica, a gente poder receber esse tema, dialogar e estar aberto para ouvir, dialogar sobre esse tema, para mim enfim, me deixa muito animado e feliz. Assim. Obrigado. Eu acho também que é prazer receber você, esclarece muita coisa, porque a gente tem muita visão pelo menos eu, né, do Stanislav Grof, não essa visão mais ampla do processo, né? Eu acho que até essa questão de redução de danos é bastante importante para a gente. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença e vamos ver se depois a gente se encontra aí uma hora, né, no Rio, aqui em Curitiba. Tá certo, Fernando? Tá bom. Tá bom. O Fernando também está ajudando no trabalho de um outro mestrando, com a Ayahuasca, né, com o Anderson. Tá? E daí vamos ver ali o que acontece. Então, obrigado então, Fernando. Até a próxima, então. Tchau, tchau, gente. Valeu. Um abraço.